ajánlják szeretettel José Alberto Cotta úr filmjét, melynek címe a Számkivetett. Há muito que observo na prática clínica a existência massiva de uma condição de desterritorialidade emocional, psíquica e existencial. É um fenômeno a que denomino de desterro humano, uma série de sentimentos e comportamentos vividos pelo indivíduo, originados por sensações de não ter vínculo com o humano e de não pertencimento a si mesmo, a seu corpo e ao mundo em geral. O desterro nos é comunicado pelos pacientes das mais variadas formas, em suas vivências de não terem uma identidade própria, nas sensações de viverem fora do corpo, de não terem um corpo, de viverem o corpo como algo estranho a si mesmos. Independente da forma como manifeste sua experiência de desterro, o indivíduo está sempre a se viver como um homeless. Não tem para onde ir, não tem para onde voltar. O desterro humano não é da ordem da psicopatologia. É uma questão inerente à natureza humana, à condição humana e à própria ontologia do ser. A vida e a obra de Imre Kertész são um belo exemplo disso. Sua literatura contempla de forma profunda e poética as questões do desterro humano, da busca incessante pela identidade e da importância fundamental do outro para a constituição do si mesmo. Nessas águas, Imre Kertész exercitava seu esporte predileto, nadar. Era também neste centro de águas termais, localizado muito próximo de onde morava, que durante décadas usava para fazer sua higiene diária, pois no apartamento em que habitava não havia chuveiro e o banheiro era coletivo, um por andar. Frequentar esse spa
com suas inúmeras piscinas aquecidas e seu amplo terraço, era também uma forma de Kertész se aliviar do tormento de viver num apartamento barulhento e claustrofóbico, onde trabalhava traduzindo autores de língua alemã e escrevia seus livros, condição de vida essa que nos descreve em seu romance Fiasco. Kertész nasceu em 1929 em Budapeste e ali faleceu em 2016. Em seu livro autobiográfico Dossiê K, nos diz com todas as letras nunca ter se sentido acolhido, nem por alguém, nem em lugar algum. Foi sempre discriminado pelos judeus, por ser judeu e não ser religioso, pelos não-judeus, por ser judeu. Também em Dossiê K, nos conta que foi fruto de um casal que não se amava e que nasceu por acaso. Aos 4 ou 5 anos, após o divórcio de seus pais, inicia-se seu desterro. Sem saber o que fazer com aquele filho, os pais decidem que a melhor forma de o criar é enviando-o para um colégio interno, onde viveu até os 14 anos. Aos 9 anos, pede de presente uma caderneta para escrever um diário. Já nessa idade, surge sua necessidade de registrar em palavras sua existência, embora a tenha deixado em branco. Olá. Buenos dias, senhor. Habitualmente, o desterro tem sido tratado como se relacionado ao deslocamento que as pessoas foram tendo no mundo globalizado, né, dos seus ambientes, dos seus lugares e culturas de origem, né? No entanto, o que a gente pode perceber é que, com a passagem do tempo, a questão do desterro ela foi se complicando, né? Foi ganhando maior complexidade, né? Pelo fato de que a gente pode perceber que não só nós testemunhamos no mundo contemporâneo diferentes tipos de desterro, que a gente poderia chamar, né, com variações da questão do desenraizamento da condição humana, né? Desterro que, por exemplo, pode se reconhecer como a perda da etnia, desterro, né, como a ruptura com os elementos da cultura mais fundamentais que constituem uma pessoa, desterro ético, desterro estético e assim por diante. A vida cotidiana e a prática psicoterápica nos revelam que há no ser humano uma tendência a se tornar refém do próprio sofrimento. Encontrar o meio de destinar o sofrimento e, consequentemente, sair da condição de refinidade a que o sofrimento nos joga é um desafio que se coloca a todos nós. Destinar o sofrimento é se apropriar do que se viveu e pôr num patamar aquilo que pode ser o porvir da pessoa. Kertész, em especial, responde às possibilidades de destino. Ele destinou seu sofrimento pela literatura. Através dela, Kertész encontrou um meio criativo de lidar com a dor da experiência de desterro e de barbárie. Whenever I read him, I always have the feeling that a deeply injured man is talking to me.
not just a great writer, but someone who was personally and in his existence deeply hurt. Quem sou eu? O que sou eu? E quem há de saber? Számára az írás volt ennek az eszköze, tehát az identitás keresésének és kivívásának, és nyugvópontra helyezésére tett kísérlet maga az írás, és ez mindig csak ideiglenesen működik, tehát ideiglenesen tudja megtalálni, de újra és újra nekilendül. Tehát ez volt a fő mozgatója, azt hiszem, az ő írói tevékenységének. Estou à deriva, me diz certo paciente. O que está à deriva é a identidade pessoal, o sentido e o destino da existência, como bem o explicitou uma paciente ao me dizer: não sei a que mundo pertenço, não sei quem eu sou, não sei o que fazer, não sei para onde vou. Em Eu, outro, Kertész se faz a pergunta: quem sou eu? O que sou eu? E qual é a minha história? Ele sabe e afirma que são perguntas impossíveis de serem respondidas. A exemplo do escritor húngaro, o ser humano está sempre em busca de sua identidade. Ela é tangível, mas não é algo concreto, acabado, passível de ser segurada. Quando pensamos que a temos na mão, ela se nos escapa, perdemo-la. A reencontramos e novamente a perdemos. Como nos ensina Kertész, é na experiência da vida que a identidade se escreve a si mesma. So we are now in the building where Imre Kertész spent most of his life, or at least the most important part of his life. He wrote his best and most well-known works, from Fateless to Fiasco, in this building. In the 50s, all kinds of people were living in the building, and they made noise in his novel Fiasco. The old man is constantly complaining how noisy the neighbors are, and he has to put these earplugs. And that happened in this house, because Imre worked always with an earplug, because otherwise he could hear the radio. There was no television at that time, but the radio, the shouting of the neighbors. As he later described it was hell. It was for him hellish, but on the other hand, it must have been also very creative, this neighborhood and this situation, because otherwise he couldn't have written his Fateless and Fiasco and English Flag and Kaddish. So they all were written in this curious building and flat. Em 1944, aos 14 anos, após passar 10 anos vivendo desterrado da família em um colégio interno, Imre Kertész foi deportado para o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau. Aumentando sua idade para 16 anos, escapa das câmaras de gás e é enviado para o campo de trabalho Buchenwald e, posteriormente, para Zeitz. In 1944, the 27th June, I was put in the wagon and we arrived the 1st of July. And
3 days we traveled to Auschwitz. That's a true story what I am telling you. An old soldier, when he started his education to become a real SS person, got a little puppy. That's fantastic to have a little puppy, to educate him and to see how he grows. And puppies are very intelligent. And when the puppies were 1 year old and they had to sit before the owner and he had to shoot it. You can imagine what a person will be for a man who is forced to kill a puppy. Yeah, you are a young girl of 18 years. You have 2 long knots, many, beautiful hair. You have an imagination that you will be a great pianist. And at once, you stand there in between from 10,000 or 20,000 or 30,000 persons. You don't have your hair. Kopasz vagy. And you are standing there between all that people completely naked. Akkor azt lehet mondani, hogy messze az 500 000 fölé tehető a Magyarországról kihurcolt zsidónak minősített állampolgároknak a száma, és ebből mintegy 110-120 000 személy tért haza a háborút követően. Em 1945, Kertész é libertado do campo de concentração pelos americanos. Tem a oportunidade de migrar para os Estados Unidos, mas escolhe permanecer em seu país. Die neue ist nicht der Antisemitismus, der neue ist der Totalitarismus. Und der Totalitarismus braucht etwas, was ihn ihre Dynamik macht. Und die Dynamik ist Hass.
The 50s was the worst kind of Stalinism in Hungary. From the concentration camp of the fascists, he came into the quasi-concentration camp of the communists. He said that Faithless is not about Auschwitz, but it's about all kind of totalitarianism. De volta a Budapeste, Kertész sofreu discriminação e perseguição por parte da ditadura comunista instalada na Hungria no pós-guerra. Sua experiência em Auschwitz e durante a ditadura soviética na Hungria são a base para sua escrita. Kafka e Thomas Bernhard em muito influenciaram Kertész, mas suas maiores influências literárias foram Thomas Mann e Albert Camus. Segundo ele, ler Morte em Veneza, de Thomas Mann, não só mudou, como revolucionou sua vida. Em suas palavras, a partir da leitura dessa obra, compreendi definitivamente que a literatura é uma turbulência sem fim, um golpe no coração do qual não se recupera jamais, uma coragem e um encorajamento elementares. O Estrangeiro, de Camus, foi o segundo golpe no seu coração. Kertész nos revela que levou anos para se recuperar do golpe que essa novela provocou em seu coração. Foi jornalista, um bem-sucedido autor de comédias teatrais e tradutor. Dentre os escritores que traduziu estão Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Schnitzler, Canet, Dürrenmatt. Foi somente em 1975 que seu primeiro livro, Sem Destino, foi publicado. Uma espécie de autobiografia em que narra o percurso de um adolescente enviado a campos de concentração. Publicado, porém não lido. Sem Destino é sua obra mais emblemática da capacidade de escrever uma literatura que reflete sobre o sofrimento humano, a condição humana, a partir da própria experiência. As obras publicadas nas 2 décadas seguintes também não foram recebidas com entusiasmo, nem tampouco lidas. Era tratado como um escritor de segunda categoria. É após seus livros terem sido publicados com grande sucesso na Alemanha no início dos anos 90 que sua obra passa a chamar a atenção do público e começa a ser valorizada. Somente na virada do milênio que Kertész seria valorizado e consagrado, não só em seu país, mas também mundialmente. Em 2002, ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura, justamente por seu livro de estreia, Sem Destino. Durante décadas, aquele menino que deixara seu diário em branco cavou nas nuvens uma literatura que aborda profunda e poeticamente o desterro humano, a partir de sua própria experiência. Significativamente, o Nobel recebido foi na categoria de Literatura do Testemunho.
testemunho, eu diria que é uma das dimensões mais fundamentais que resiste, né, às transformações culturais que levam ao esquecimento do humano. Ninguém é capaz de poder destinar a sua dor, ninguém é capaz de destinar, né, aquilo que foi para ele a experiência da barbárie, sem que tenha tido o testemunho do rosto de um outro, né? Há aqui um fenômeno fantástico, né? Que o indivíduo pode ter vivido uma situação de profunda barbárie, né? De profunda destituição, de profunda violência ou tortura. Mas se existe um rosto que reconhece que aquilo é terrível, que aquilo é injusto, verdadeiramente, né? E que, de alguma forma, testemunho, paradoxalmente, aquilo que é inominável passa a ter a medida humana. A gente pode perceber que a pessoa que viveu esta dor, né, muitas vezes, situações hediondas, ela tem, junto com o seu sofrer, um conhecimento fundamental do ethos humanos, né? A gente vê que uma pessoa que sofreu realmente, né, ela conhece a verdade da condição humana de uma maneira experiencial e não intelectual. Amit én tapasztaltam a saját traumámról, az az, hogy 59 évig nem tudtam róla, nem beszéltem, nem írtam. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy tudtam úgy élni 59 évet az életemből. Hogy hova tettem? Tehát, hogy az emberi léleknek van egy olyan szintje, ami alá tudja nyomni, alá nyomja. És egyszerűen most ezen csodálkozom, 59 ilyen éven volt, és most belehalnék, ha napi szinten nem foglalkoznék vele, és nem beszélhetnék róla, és úgy érzem, hogy ez az én igazi traumafeldolgozásom és gyógyulásom, hogy hivatásszerűen, tényleg tébolyult szinten nem is beszélek másról, csak erről. Eva Farid rompeu seu silêncio escrevendo livros e, aos 90 anos, criou a coreografia Mar de Lavanda ou A Euforia do Ser, onde expressa sua experiência em Auschwitz. Determinado paciente me relata um sonho bastante significativo. Eu estava no metrô com meu irmão mais novo. Descemos na mesma estação. Ele se despede e vai embora. Fico perdido, sem saber para onde ir, qual direção a seguir. Olho, mas não sei qual caminho a tomar. Eu vou ficando muito angustiado, até que acordo muito assustado. Eu lhe pergunto como entende esse sonho. Me responde: é que eu acho que eu não tenho casa.
Aqui é a Liszt Ferenczi Academia de Música, dos lugares líricos mais próprios do Imre Kertész. Aqui ele vinha quase que semanalmente ouvir música. A música foi fundamental em sua vida, tanto para sua formação como pessoa, como para a sua formação como escritor. Em algum trecho ele diz que ele não sabe o que seria da vida dele sem a música. Nagyon-nagyon komoly zenei és filozófiai műveltsége volt az Imrének. Azt hiszem, hogy minden nagy író ő is túllép az irodalom keretein. És az írásművészete valóban a létezés egészére kérdez rá különböző szinteken. Amikor a nyelvet kereste a sorstalanság megírásakor, akkor Adornót is olvasott, és Schönberget is hallgatott. Tehát maga a kifejezés az a Schönbergtől való, az atonális zene, arról szól, hogy a Auschwitz után megszűntek azok az alapértékek, amelyben konszenzus lenne. Tehát ahhoz, hogy egy bármilyen konstrukciót, vagy szerkezetet, ez lehet nyelvi vagy zenei szerkezetet létre akarnánk hozni, arra már nem érvényes mondjuk, amit ő szeretett hivatkozni rá, a Bach-féle zene. És erre jött hasonlatként ez az atonális próza. Estranhamento e desterro são as sensações que me atravessam ao ler a literatura de Kertész. Seus textos não terminam em lugares conhecidos, em tom conhecido. É uma literatura que cria pontes, abre janelas ao desconhecido e, especialmente, ao inusitado. O mais claro e poético testemunho que conheço sobre a dor e o despedaçamento de si diante da perda da pessoa amada, encontro no último parágrafo de Eu, Outro, em que Kertész explicita o desterro em que se encontrou após a morte de Albina, sua primeira mulher. Minha história desprendeu-se de mim. De repente, perco o equilíbrio, como alguém que perdeu seu caminho. E entre passado e futuro, escapuliu do tempo. Mais tarde, vou me reerguer penosamente dessa queda e seguir a voz persistente, a palavra que por trás dessa neblina cinzenta que me circunda agora, me chama para viver de novo. Neste momento, porém, não sei de nada, não entendo nada. Estou, por assim dizer, no limiar da vida e da morte, com um corpo inclinado para a frente, em direção à morte, com a cabeça ainda voltada para trás, em direção à vida, com um pé que se levanta, hesitante, para dar um passo. Em que direção irá? Não importa, porque aquele que dará o passo não será mais eu, será um outro. Legvégső szinten tehát nem politikai, nem történelmi, nem mondjuk így faji, vagy nem egy népcsoporthoz, vagy nem köthető fogalomként használja ezt az otthontalanság élményt. Valóban van egy ontológiai része, ami egy alapvető léttapasztalat mindannyiunk számára. Hogy ezt hogy artikulálja, ugye, vagy milyen dimenziókba helyezi, hát ez az, amiben ő újat tudott mondani, csak ehhez aztán
Ez már tanulmány kéne szerintem. Angel e seu marido Klaus revolucionaram a dança moderna brasileira. Tiveram um filho, Rainer, também bailarino e coreógrafo. Klaus faleceu de problemas cardíacos. Rainer foi brutalmente assassinado. Durante um jantar, Angel me conta: "Ah, meu filho, depois que o Klaus e o Rainer se foram, se eu não tivesse continuado a dançar, eu não teria sobrevivido." Escritores, filósofos, pacientes, né, vão afirmar que a dimensão mais importante é essa capacidade que o ser humano tem de destinar. Destinar, na própria palavra, né, está incluída essa ideia de destino. Poder transformar essa dor, esse sofrimento, num testemunho de uma experiência fundamental. E o indivíduo encontra, a partir daquilo que foi medonho, daquilo que foi barbárie, ele destina a sua dor, de tal maneira que essa dor se transforma em testemunho, ele dá um lugar fundamental que o retira desta posição, né, de um impasse, né, de uma situação existencial e de uma situação psicológica diria assim, de claustrofobia existencial, um sofrimento sem nome. Os conflitos armados, sejam de origem ideológica, territorial, religiosa, étnica ou racial, geraram e continuam a gerar milhares e milhares de crianças órfãs. Não têm onde morar, o que comer, onde estudar, quem as cuide. In 45, it means after the Second World War, I and also my younger brother, so we went to a children's home. So it was a terrible period, and so even this situation was successfully established that practically all the children survived. It was a very, very impressive period in my life. Some children were from Jewish origin. Of course, they feel much better then. Some, they were only victims of the war, was fighting, bombing, etc. They lost their flat, their houses, and so on. Some others lost their parents. You know, in this condition after the World War, practically were nothing. It was very difficult just to get anything to be eaten. Was not necessary
not necessarily available. So we have to fight with that. We have to cut the trees for heating and so on and so on. And this was a very strong influence to bring together the children from different origin and create a very good moving and operating community. Some kind of children democracy. In my opinion, for everything that you are doing, anywhere and anywhere in the earth, and on the earth, you need a community, because man is made for the other man, and so always you need a community. And the only possibility to come back from a German concentration camp or from Auschwitz-Birkenau, it's very important that you have the feeling that you have to care for some, and you have to have the feeling that there are so many people who care for you, and that you only have in a community. Alone, it doesn't go. Tem um outro tipo de memória, né, que para mim é uma memória que não é do tempo, mas é do ser. Todo ser humano pode fazer uma introspecção do passado e vai reconhecer que em determinadas situações da sua vida houve momentos que podem parecer momentos muito simples, mas que são momentos que a pessoa sente que, de alguma forma, abriu potencialidades, abriu possibilidades de ser, que é da ordem do surpreendente. E para mim, então, existe a memória ôntica, né, sequencial, mas existe a memória do ser, que acontece, que atravessa o nosso cotidiano, e como eu falei há pouco, né, essa memória do ser é a memória do eterno, né? É a memória do eterno, é aquilo que na verdade está entre o tempo e o ser, né? Algo que sustenta de maneira fundamental a vida humana. So this is the entrance of the swimming pool where Kertész spent most of his time. And as I told you, like, nobody knew who he is, nobody knew that he's a writer, and he used to say that everybody thought that he's always here, so probably he's one of the workers. So this is the pool where he used to use, right? Yeah. Yes. Há mais de 500 anos, Shakespeare colocou uma questão para a humanidade: ser ou não ser?
Kertész a responde em sua obra, reescrevendo a questão como ser e não ser. Kertész passou a vida em desterro. Sofreu os horrores de campos de concentração e o terror da ditadura soviética na Hungria. No entanto, na vida pessoal, era um ser desejante. Mesmo diante da barbárie, jamais deixou de ver graça e elegância. Nunca perdeu sua humanidade, pois pôde encontrar beleza até mesmo no rosto de seu torturador nazista, o que nos faz lembrar de Dostoiévski, quando dizia que a beleza salvará o mundo. His whole oeuvre, his whole work is vivid because of this existential excitement. He's excited, he's always excited. You felt there is a fever, something burning in him, something, an existential fire burning in him. He always wanted to preserve this. One should never lose it. Donald Winnicott, o grande psicanalista britânico, considerava que o ser humano tem uma criatividade originária e nos dizia que a melhor maneira de se lidar com o sofrimento é ser criativo, é fazer um gesto a partir de nossa dor, de nosso vazio. Kertész é um belo exemplo. Sua vida e obra nos inspiram e fortalecem para enfrentarmos com vivacidade e criatividade as enormes adversidades que deparamos em nossas vidas. Seu legado é bem maior do que as obras que escreveu. Nos deixa o fundamental exemplo da possibilidade de destinar o sofrimento, especialmente destiná-lo em arte. Conhecer sua trajetória de vida e sua obra pode nos ajudar a nos salvar de nosso próprio desterro. Side of the house there is also the memorial for him, which was inaugurated 1 year after he had passed away.